Hoje com os principais momentos das sessões dos dias 24 e 25 de junho de 2015. Karina, nós tivemos sessões, uma característica foi a sessão da quarta-feira, que foi essencialmente matéria penal, e sessões nas quais nós tivemos decisões tomadas, mas também destacaríamos, eu creio, alguns julgamentos que não foram encerrados ainda, tiveram a sua continuidade ou foram iniciados, mas que são temas de destaque também. Dois grandes temas. O da quarta-feira, se o tráfico de entorpecentes, ele deve ser considerado tráfico privilegiado de entorpecentes, que é aquele que possui uma causa de diminuição da pena em razão das condições que forem realizados, se ele deve ser considerado como crime hediondo ou não. Sendo considerado como crime hediondo, algumas consequências decorrem dessa característica, como, por exemplo, a impossibilidade de concessão de graça, de anistia, de indulto em relação a esse tráfico realizado. Ou se ele não deve ser considerado crime hediondo e possibilitar, inclusive, no caso do habeas corpus em que se pedia aqui, uma liberdade condicionada para que os réus pudessem responder ao processo em liberdade. Nesses casos, o julgamento não foi encerrado, mas é uma grande discussão que foi iniciada no plenário do Supremo Tribunal Federal na quarta-feira. E na quinta-feira, um grande destaque também, que teve o julgamento iniciado, mas ainda não concluído. Apenas o ministro Luiz Fux, relator de 4 ações diretas de inconstitucionalidade, proferiu o seu voto envolvendo a lei que instituiu o novo marco regulatório das TVs por assinaturas no Brasil. Vários dispositivos, na verdade, toda a lei acabou sendo questionada a sua constitucionalidade, 4 grandes pontos foram traçados e o ministro considerou que deveria ser julgada parcialmente procedente apenas uma das ações para declarar a inconstitucionalidade de um único dispositivo de toda a lei, o artigo 25, em razão de, alegando uma possível violação do princípio da isonomia no tratamento de empresas brasileiras e estrangeiras. Mas o julgamento foi interrompido porque, inclusive, quando do início desse julgamento, o ministro Luiz Fux falou, veja, após a prolação do meu voto e a distribuição do voto para todos os demais ministros, ele disse que talvez o mês de julho, agora quando o judiciário entra num recesso, pelo menos os tribunais superiores, os ministros poderiam avaliar e estudar melhor o voto do ministro Luiz Fux para quando do retorno dos trabalhos no segundo semestre, esse tema retornasse ao plenário do Supremo Tribunal Federal para a continuidade do julgamento, a partir das premissas que o ministro acabou levantando e tecendo no seu próprio voto. Então, o julgamento começa com essa previsão já de suspensão do julgamento e uma promessa de retomada no segundo semestre para se verificar se confirma o voto do ministro Luiz Fux no sentido da constitucionalidade da lei e a possibilidade dessa opção legislativa feita pelo Congresso Nacional ou se a lei deve ser declarada inconstitucional em alguns dos vários pontos que foram abordados nessas 4 ações diretas de inconstitucionalidade. Então, 2 temas de extrema importância, um envolvendo direito penal na quarta-feira e a outra envolvendo principalmente direito econômico e princípios econômicos, o que o ministro Luiz Fux falou, temos que analisar essas ações à luz da Constituição Econômica do Brasil. Então, 2 temas que prometem retorno no segundo semestre. Bom, então vamos começar com a reportagem da TV Justiça na cobertura da sessão plenária desta quarta-feira, na qual o plenário do Supremo Tribunal Federal julgou diversos habeas corpus. Foi uma sessão dedicada à matéria penal. Entre eles, um pedido encaminhado pela defesa de 2 homens condenados por tráfico de drogas. Os autores foram condenados em 2010 a 7 anos de prisão por tráfico de drogas. Os 2 foram presos com 700 quilos de maconha. Na sentença proferida pelo juiz federal, foi considerada uma causa de diminuição de pena aos réus, porque eles eram primários. Diante desta decisão, o Ministério Público recorreu ao Superior Tribunal de Justiça. O STJ equiparou a prática do tráfico privilegiado a crimes hediondos. No plenário do Supremo, o defensor dos condenados pediu que fosse desconsiderada a hediondez da prática e que prevalecesse o chamado tráfico privilegiado, de modo a permitir o livramento condicional. Com habeas corpus, a Defensoria Pública da União objetiva justamente retirar essa pecha de hediondo do tráfico privilegiado e garantir, entre outras coisas, que sejam aplicadas as frações destinadas aos delitos comuns. O Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, se manifestou sobre o assunto. Para ele, a ordem no habeas corpus não deve ser concedida e a equiparação do tráfico aos crimes hediondos deve ser mantida. O Ministério Público diverge
já de saída, por entender que são 4 os pontos envolvidos na questão do tráfico. Sim, o vendedor, a mula, o comprador e o alvo desta estrutura feita para destruir vidas individuais, para destruir ou impactar o sistema de saúde pública e para impactar o sistema de família. A relatora do processo, ministra Carmen Lúcia, entendeu que ao tráfico privilegiado não pode ser aplicada a equiparação a crimes hediondos. Ela concedeu habeas corpus e, em consequência, a liberdade condicional. Embora eu não considere que seja irrelevante penalmente ou que pudesse ser privilegiado com os dados que se tem e que foram apreciados pelo juiz, transportar um tão elevado volume de maconha, mas como eu não posso alterar o que foi posto expressamente pelo juiz na qualificação de crime privilegiado, eu estou me conduzindo no sentido de ressaltar que, a despeito da Constituição impedir a concessão de graça ou anistia e da Lei 11.313 o indulto ao tráfico de entorpecentes, houve casos em que se demonstraram que esses textos normativos se inclinaram na corrente doutrinária de que o tráfico privilegiado não é hediondo. Assim, no meu entendimento, embora o quadro seja grave, foi reconhecido pelo juiz de origem que se tratava de tráfico privilegiado, pelo que se aplicou ao caso o parágrafo 4º do artigo 33. E, neste caso, atenta a que o tráfico privilegiado não pode ser considerado hediondo nos mesmos termos do previsto no caput do artigo 33 e seu parágrafo 1º, há evidente constrangimento ilegal ao se estipular para este tráfico, considerado pelo juiz privilegiado, os mesmos rigores destinados ao tráfico de entorpecentes equiparado ao crime hediondo. E era neste sentido, eu vou deixar de citar o que se contém no parecer da Procuradoria-Geral da República, uma vez que agora o nosso Procurador-Geral chamou atenção para o quadro e, diante disso, a necessidade de se manter a decisão até aqui prevalecente. Mas, diante desse quadro, senhor presidente, eu estou votando pela concessão da ordem, porque o objeto aqui é reconhecer a não hediondez e, com isso, permitir o livramento condicional. E a condição de tráfico privilegiado foi reconhecido na sentença pelo juiz. O ministro Edson Fachin abriu divergência em relação ao voto da relatora. Ele seguiu jurisprudência do Supremo e levou em consideração a quantidade de droga encontrada com os 2 homens. Com o devido respeito, eminente relatora, a conclusão que cheguei, sem embargo das razões que foram expostas da tribuna e também das peças recursais muito bem elaboradas pela Defensoria, não vai ao encontro da conclusão apresentada pela eminente relatora. A conclusão que se chega e que toma a liberdade de apresentar é pela não concessão da ordem, tendo em vista que a causa de diminuição não nos parece incompatível com a manutenção do caráter hediondo do crime. E sobre isso, não apenas a quantidade da droga apreendida chama a atenção, que é um elemento quantitativo, mas, em meu modo de ver, a razão da impetração do habeas corpus está na decisão monocrática do ministro do Superior Tribunal de Justiça. E nessa decisão lá se assentou que a aplicação da causa de diminuição do artigo 33, parágrafo 4º da Lei 11.343 não desnatura o caráter hediondo do crime de tráfico de entorpecentes. Portanto, atento ao inciso 43 do artigo 5º da Constituição Federal, tenho para mim que esta decisão deve ser mantida com a não concessão do habeas corpus, sem embargo de ser uma garantia constitucional importantíssima na defesa da liberdade e das garantias individuais, mas no caso concreto fico com a jurisprudência anteriormente consolidada do Supremo Tribunal Federal, entre outros no habeas corpus 118.351, onde encontra a posição do ilustre ministro-presidente,
nos seguintes termos: a minorante do parágrafo 4º do artigo 33 da Lei 11.343 foi estabelecida não porque o legislador entendeu que a conduta, nos casos em que verificados aspectos favoráveis ao réu, seja menos grave, mas por razões de política criminal. Fecho aspas. Também encontro fundamento em acórdão do eminente ministro Luiz Fux, no habeas corpus 118.351, perante a segunda turma, explicitando que a minorante não retirou o caráter hediondo do crime do tráfico de entorpecentes, e também no habeas corpus 114.762, do relator ilustre ministro Luiz Roberto Barroso. Portanto, pedindo todas as vênias à ilustre ministra relatora, tenho para mim que, nesse caso, não é hipótese de deferir-se a ordem de livramento, seja com devido imenso respeito, entendo pela não concessão, senhor presidente. Após o voto do ministro Luiz Roberto Barroso a favor do habeas corpus e dos ministros Teori Zavascki, Luiz Fux e Rosa Weber divergentes, o ministro Gilmar Mendes pediu vista do processo. O plenário também julgou habeas corpus de um homem condenado a 3 anos de prisão em regime aberto pelo Superior Tribunal Militar. Após recurso, a pena foi reduzida por maioria para 2 anos e 7 meses. Mas, ao tentar entrar com embargos infringentes para considerar 2 votos vencidos que reduziriam a pena para 2 anos, o pedido foi negado. O motivo, segundo a STM, seria um artigo no regimento do próprio tribunal de que os embargos seriam aceitos apenas se houvesse, no mínimo, 4 votos divergentes. Argumentos contestados pela defesa do condenado. A Defensoria Pública não pode concordar que um regimento interno altere uma lei formal, portanto aprovada pelo Congresso Nacional, que institui a possibilidade de manejar o recurso de forma mais simples, portanto mais benéfica aos acusados, do que uma norma mais gravosa, sem caráter de lei, que prejudica o réu no manejo de recursos para melhorar a sua situação processual. Por unanimidade e acompanhando o voto do relator ministro Dias Toffoli, os ministros concederam habeas corpus, declarando inconstitucional o artigo presente no regimento interno e determinaram que o STM aceite os embargos infringentes e proceda ao julgamento. Eu estou, em resumo, dizendo que o legislador não pode se imiscuir em matéria reservada ao regimento interno dos tribunais. A estes é vedado, por outro lado, desbordar de seus poderes normativos e dispor sobre matéria de competência da União, que é de responsabilidade do Parlamento, sob pena de inconstitucionalidade formal. Em razão, em consequência dessas considerações, concedo a ordem de habeas corpus para determinar ao STM que dê regular processamento aos embargos infringentes número tal, interpostos pelo paciente. Bom, Karina, vamos começar aqui com essa expressão tráfico privilegiado. O que se trata isso exatamente? Esse tráfico privilegiado é uma figura existente na lei de drogas, né, na lei de tóxicos, e que determina que a pena daquela pessoa que foi condenada por tráfico privilegiado, ela vai ser reduzida de uma determinada proporção, desde que esse traficante, vamos dizer assim, seja primário, tenha bons antecedentes, não se envolva com atividades criminosas e nem esteja envolvido em organizações criminosas. Então, quais são as consequências de se considerar esse tráfico privilegiado como não sendo um crime hediondo? Nesse habeas corpus, eles buscavam o livramento condicional e sendo considerado um crime hediondo, o início do cumprimento da pena deve ser feito no regime fechado, de acordo com a lei dos crimes hediondos. Como eu disse anteriormente, são crimes, os crimes hediondos, eles não são suscetíveis de graça, de anistia e nem muito menos de indulto. Então, haveria toda uma consequência, se esse habeas corpus for concedido à ordem pelo Supremo Tribunal Federal, o afastamento dessa característica de hediondez desse tráfico privilegiado acaba acarretando benefícios para esses réus que foram condenados por tráfico privilegiado. O julgamento, como a gente pôde observar, ele foi interrompido em razão do pedido de vista do ministro Gilmar Mendes e nós temos uma votação até agora no sentido de se ter uma maioria formada de 4 votos dos ministros que já votaram, no sentido de que, mesmo sendo tráfico privilegiado,
a característica de ser um crime hediondo não estaria afastada em razão dessa possibilidade de diminuição da pena. Apenas a ministra Carmen Lúcia, que é a relatora do habeas corpus, e o ministro Luiz Roberto Barroso é que afastaram a hediondez desse tipo de crime. Mas o julgamento deve ser retomado com o voto do ministro Gilmar Mendes e vamos aguardar que isso aconteça em breve, já que essa é uma discussão que já vem se arrastando no Supremo Tribunal Federal, já vem sendo pautada várias vezes e nessa semana houve o início do julgamento aqui no plenário do Supremo Tribunal Federal. E além desses dois temas que foram julgados, desses dois habeas corpus que foram julgados na quarta-feira, outros dois também acabaram sendo apregoados e de forma conjunta, mas na sessão de quarta-feira uma situação interessante acabou acontecendo. No finalzinho do ano passado, os ministros acabaram firmando o entendimento no plenário do Supremo Tribunal Federal, em sede de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, que o fato de uma pessoa responder a vários inquéritos policiais, ser indiciado vários inquéritos policiais, ou está respondendo a ações penais que ainda não foram finalizadas, que ainda não ocorreu o que a gente chama de trânsito em julgado, esses fatores não podem ser levados em consideração pelo juiz no momento do cálculo e da fixação da pena como maus antecedentes. Então, essa foi uma decisão tomada no plenário do Supremo Tribunal Federal no finalzinho do ano passado. 2 habeas corpus foram julgados nessa semana e foram trazidos pelo ministro Teori Zavascki para apresentação do voto vista, justamente porque ele disse que esses 2 habeas corpus estavam aguardando o resultado daquele recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida para que a gente pudesse decidi-lo. E uma discussão acabou tomando o plenário no finalzinho da sessão de quarta-feira, porque a ministra Carmen Lúcia e um outro ministro, o ministro Luiz Fux, acabaram divergindo do entendimento que havia sido firmado no ano passado. E os ministros acabaram decidindo, em razão do princípio da colegialidade, aplicar a tese firmada anteriormente. Qual foi o argumento da ministra Carmen? Para a ministra Carmen Lúcia, essas decisões e essas teses firmadas no plenário do Supremo Tribunal Federal, ainda que em sede de recurso extraordinário, não vinculam o plenário do Supremo, apenas as turmas que deveriam aplicar aquele entendimento. Não impedindo, portanto, que, uma vez retornado o assunto ao plenário do Supremo, a matéria não possa ser rediscutida e ser decidida de forma diferente. E aí, portanto, ela manteve o entendimento dela de que poderiam ser considerados, sim, ao contrário do que o plenário já havia decidido. Mas nesses 2 habeas corpus, eles acabaram concedendo a ordem, aplicando o entendimento já firmado pela Corte e com uma promessa de que esse tema pode voltar a ser rediscutido, não é, em uma outra circunstância. Mas na sessão de quarta-feira, mantido o entendimento de que responder a inquéritos policiais ou ações penais que ainda não transitarem em julgado, não podem servir, esses dados não podem servir como maus antecedentes para o juiz no momento da fixação da pena. Foi um processo, inclusive, foi um debate, melhor dizendo, nestes processos, bastante interessante na sessão plenária desta quarta-feira e, como bem disse a Karina, o tema com certeza voltará ao plenário do Supremo Tribunal Federal. E na sessão plenária desta quinta-feira, ações diretas de inconstitucionalidade, questionaram lei de 2011, que regulamenta as TVs por assinatura. Segundo o Partido Democratas e outras entidades, a norma viola a Constituição. Um dos principais pontos é que a lei teria transformado a Ancine em uma espécie de reguladora das atividades de comunicação privadas não sujeitas à autorização pública. Os serviços prestados pelas TVs a cabo são uma atividade privada de geração de conteúdo. Uma atuação, portanto, que se situa no campo da criação, da expressão e da informação, onde, como sabemos, a liberdade deve imperar. Esta segmentação do mercado de TV por assinatura no país proíbe que pequenas empresas ou médias empresas atuem completamente de forma complementar e economicamente viável no segmento de TV por assinatura, produzindo conteúdo e distribuindo esse conteúdo que elas próprias produziram em âmbito local, em âmbito regional. A representante da Advocacia Geral da União defendeu a norma e disse que o marco regulatório da TV por assinatura traz benefícios para o consumidor. Argumentou ainda que cabe à Ancine assegurar que as TVs a cabo não descumpram regras legais já estabelecidas. O que faz a Ancine, na verdade, com base
em comando legal, é justamente aferir se aquelas empresas que estão atuando na área de programação e de empacotamento, se essas empresas estão obedecendo estritamente às exigências legais, em especial a obrigação relacionada às cotas. Ou seja, o conteúdo mínimo de programação de produção nacional. A constitucionalidade da norma também foi defendida pela Procuradoria-Geral da República. Proporcional em sentido estrito, na medida em que oferecem mais bônus à sociedade que ônus às empresas privadas de comunicação audiovisual de acesso restrito, às quais não é vedada a veiculação de quaisquer conteúdos. Manifesto-me aqui, novamente, pela improcedência integral das ações. O relator das ações, ministro Luiz Fux, disse que o caso requer a atenção da Corte. Relembrou que no começo de 2013, realizou uma audiência pública para colher informações dos setores envolvidos. Na sessão dessa quinta, o ministro disse que toda a lei foi questionada e considera que apenas um artigo não condiz com a Constituição. O dispositivo considerado inconstitucional trata da oferta de canais com publicidades e serviços direcionados ao público brasileiro, com veiculação contratada no exterior, sendo permitido somente por meio de agência nacional. O ministro considerou ainda a legalidade da atribuição da Ancine em fiscalizar as TVs a cabo. Esse desafio que se coloca perante a Corte de conciliar valores democráticos republicanos, especificamente a existência do efetivo controle judicial dos atos estatais, com os riscos associados à intervenção judiciária sobre os marcos regulatórios deferidos por quem de direito? O Poder Legislativo. Pretendeu o legislador apenas redefinir o marco regulatório da TV por assinatura no país, estabelecendo amplas e profundas mudanças do setor. Tal iniciativa normativa ampara-se, em primeiro lugar, na competência da União para legislar sobre telecomunicações. O julgamento foi suspenso e vai retornar no próximo semestre com os votos dos demais ministros. Dados da Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, apontam que em 2013, mais de 56 milhões de brasileiros utilizavam serviços de TV por assinatura. O número representa uma média de 3,2 pessoas por domicílio. No ano passado, foram quase 20 milhões de acessos de TV a cabo. O longo voto do ministro Luiz Fux, são 119 páginas. Ele, inclusive, apresentou uma versão resumida, de certa forma, até porque o voto foi encaminhado aos gabinetes para que os ministros tomassem ciência já previamente e para que possam estudar esse voto para a expectativa da votação quando ela acontecer. Foi bastante explanado, é um tema complexo, por isso, inclusive, a interrupção, porque há o entendimento de que isso deve se estender durante algum tempo nas próximas sessões, quando for iniciado esse julgamento, e vários tópicos foram abordados pelo ministro. Inclusive, Karina, houve uma alegação de inconstitucionalidade formal, que foi rebatida pelo ministro. Mas antes de falar dessa inconstitucionalidade formal, Cadu, a gente, assistindo à sessão plenária, acompanhando na íntegra, eu me lembro que o voto do ministro Luiz Fux, ele foi realmente muito mais rápido e célere do que efetivamente poderia ser, mais extenso em razão da complexidade do tema. E eu me lembro dele dizer assim, eu tenho inclusive aqui os dispositivos da lei, os senhores querem que eu leia, e o ministro, Celso de Mello, decano, imediatamente disse, não precisa de ler, justamente porque todos os ministros tinham em mãos o voto que já havia sido anteriormente distribuído pelo ministro Luiz Fux. Mas essa observação à parte, que foi bastante própria até do ministro Celso de Mello, e que acabou dando uma dinâmica muito maior no voto do ministro Luiz Fux, dentre as várias alegações de inconstitucionalidades da lei, que o ministro foi rebatendo em tópicos no seu voto, havia uma arguição de inconstitucionalidade formal, inclusive, dessa lei da TV por assinatura, desse novo marco regulatório, alegando no sentido de que a iniciativa da propositura do projeto de lei teria partido de um parlamentar ou de parlamentares, quando, na verdade, deveria partir do presidente da República, do Poder Executivo. Mas essa foi também uma inconstitucionalidade que foi afastada, principalmente em relação às atribuições da Ancine, não é? E o ministro disse, não, a Ancine, ela continua com as atribuições de atividade fiscalizadora, então não houve nenhuma criação de cargo ou alguma coisa que pudesse gerar uma iniciativa reservada ou privativa exclusiva do Poder Executivo a gerar a inconstitucionalidade formal da lei. E esse foi o primeiro ponto que ele acabou
refutando como argumento de inconstitucionalidade, no que os ministros ainda não votaram, mas na continuidade é possível, vamos dizer assim, eu arriscaria dizer que como nenhum ministro se manifestou acerca dessa inconstitucionalidade, o que cairia por terra toda a discussão em relação ao mérito da ação com relação aos dispositivos, eu acredito que os ministros devam retomar o julgamento e confirmar essa constitucionalidade formal nos termos do que já votado pelo ministro Luiz Fux e aí, em seguida, analisar todos os artigos que foram arguídos em relação à Constituição Federal. Mas, como a gente disse, esse é um julgamento que promete um retorno ao plenário do Supremo Tribunal Federal no segundo semestre, já que os demais ministros terão agora o mês de julho para poder analisar melhor todos esses pontos. Lembrando que houve uma realização de audiência pública, né, em fevereiro de 2013, em que esses pontos foram bastante discutidos também para a retomada desse julgamento no segundo semestre. É um tema complexo e, por isso, a expectativa de retorno quando os ministros retornarem após o mês de julho, já no mês de agosto. Portanto, nós teremos a continuidade dos trabalhos do plenário. Agora, isso não significa que esta tenha sido a última sessão plenária do Supremo Tribunal Federal. Ainda temos um encontro marcado na próxima semana, Karina. Exatamente. Na próxima quarta, sessão plenária em horário diferenciado. No período da manhã, no direto do plenário, e no final de semana com plenárias, a gente se vê. Obrigado pela companhia e continue conosco na TV Justiça.